Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 31. Desculpas e orientação. Quando Naruto acordou novamente, o céu havia escurecido. Ele olhou ao redor, confuso com a cama familiar. Como ele foi parar aqui? Acordado, hein? Uma voz familiar fez Naruto arregalar os olhos e virar a cabeça. Era de fato Natsuru. Naquele momento, Naruto se lembrou do que tinha acontecido. Ele tinha sido nocauteado por Natsuru. No entanto, ele se lembrou de que tinha conseguido manter a amizade deles. Vendo a expressão de Naruto, Natsuru imaginou que Naruto estava relembrando os eventos. Ele se sentiu um pouco impotente sobre a amizade deles. Naruto o via como um amigo, mas Natsuru sentiu como se estivesse desempenhando o papel de um pai autoritário. Além disso, era estranho para ele, com sua alma de décadas, considerar uma criança como amiga. Mas se Naruto estava bem com isso, então que assim seja. Você ainda está aqui, Natsuru? Naruto perguntou enquanto saía da cama, sem sentir desconforto. Vendo isso, ele não conseguiu evitar estalar a língua. Para Naruto se recuperar tão rápido depois de ser espancado daquele jeito era espantoso. Embora ele tivesse controlado seus golpes para evitar atingir áreas críticas, a dor que Naruto sentiu levaria vários dias para se recuperar. Verdadeiramente as pessoas podiam fazer alguém sentir inveja. Foi também por isso que ele o havia batido tão forte. Sim, ainda estou aqui. Afinal, eu te nocautei. Fiquei um pouco preocupado até você acordar. Ah, entendo. Naruto assentiu, parecendo entender. Você sabe por que eu fiz isso? Natsuru perguntou, considerando que Naruto provavelmente não se importaria, mas ele sentiu que deveria explicar. Bem, você disse que se eu não me tornasse um ninja, não seria qualificado para ser seu amigo, mas não achei que você realmente quisesse dizer isso. Naruto respondeu, coçando a cabeça. Claro que não. Mas já que você se sentiu assim, por que se esforçou tanto? Natsuru lançou um olhar desaprovador para Naruto e de repente percebeu algo, encarando Naruto. Naruto hesitou e não conseguiu dar uma razão clara, finalmente dizendo eu não sei. Eu só senti que tinha que trabalhar duro. Mesmo que haja apenas uma pequena chance, eu não posso desistir. Ele estava com medo de que o que eu disse pudesse ser verdade. Natsuru olhou para Naruto com um olhar profundo, suspirando. A sensibilidade de Naruto para aquelas palavras era maior do que ele havia imaginado. Colocando-se no lugar de Naruto, ele conseguiu imaginar como Naruto se sentiu ao ouvir aquelas palavras. Sinto muito. Foi um erro meu. Eu não deveria ter dito essas coisas, mesmo que não fossem verdade. Natsuru disse sinceramente. Foi culpa dele por tentar forçar Naruto com tais palavras. Naruto era inocente demais, e era inapropriado para um homem mais velho usar tais táticas. Ele não queria usar nenhuma desculpa para se justificar, percebendo que a frase, estou fazendo isso para o seu próprio bem, era totalmente inadequada para a pureza de Naruto. Tais palavras não eram diferentes das frases, para o seu próprio bem, usadas pelos pais em sua vida passada. Oh, parecia que ele não era parente de Naruto? Como ele estava errado, ele precisava se desculpar. Natsuru, você não fez nada de errado. Por que está se desculpando? Naruto perguntou, confuso. Se você não entendeu, então não se preocupe. Ele disse depois de um momento de silêncio. Ok. Ele começou a explicar os motivos de suas ações e por que havia derrotado Naruto tão violentamente. Então você estava fazendo isso para o meu próprio bem. Naruto disse, coçando a cabeça. Ele sentiu um calor por ser cuidado, mesmo que o método fosse um pouco incomum. É mais ou menos isso. Mas mesmo que você tenha ótimas habilidades de recuperação, não exagere. Quando sentir que chegou ao seu limite, faça uma pausa. Não desmorone como hoje. Natsuru aconselhou. Minha recuperação é realmente tão forte? Todo mundo não é assim? Naruto fez outra pergunta que fez Natsuru querer bater nele. Já que você se recuperou, venha comigo. Vou te ensinar alguns exercícios de treinamento. Ele conteve sua vontade de bater em Naruto e se levantou, indo em direção à porta. Logo, Natsuru observou com satisfação Naruto praticando os exercícios. Ensinar movimentos físicos era muito mais fácil do que ensinar conhecimento teórico. O talento físico de Naruto excedia em muito seu talento mental. Quanto a saber se tornar Naruto mais forte alteraria a trama significativamente. Natsuru pensou que não importava muito. Ele não conseguia se lembrar de muitos detalhes da trama. Além disso, como o mundo já tinha um novo personagem chamado Shindakawa Natsuru, o enredo havia mudado. Apegar-se a um enredo vagamente lembrado parecia sem sentido. O que mais importava eram suas memórias do caráter das pessoas. Por exemplo, ele sabia que deveria procurar Iruka em vez do aparentemente gentil Mizuki porque ele estava ciente da personalidade de Iruka. Sua posição como estudante significava que ele não precisava se preocupar com Iruka o machucando, então ele podia ser direto. Da mesma forma, com Gai, Natsuru sabia que ele gostava de pessoas trabalhadoras. Mesmo sem Lee, ele teria buscado a orientação de Gai sem preocupação. E como Lee estava presente, Natsuru não precisava se preocupar em ser rejeitado ou maltratado. Na verdade, ele estava mais à vontade com eles. Ele não tinha planos de procurar outros como Kakashi, que embora fosse uma boa pessoa, poderia não aceitar gentilmente uma criança desconhecida se aproximando dele. Procurar Kakashi seria mais problema do que valia a pena, diferente de Iruka e Gai. Entender as pessoas era valioso. Lembrar dos detalhes da trama seria benéfico, mas não era crítico. Enquanto ele fosse forte o suficiente, não teria que se preocupar com isso. Tudo bem, chega por hoje. Naruto, lembre-se de continuar treinando todos os dias.
Natsuru disse, batendo palmas para chamar a atenção de Naruto. Vou trabalhar duro. Naruto disse, olhando esperançoso para Natsuru. Você vai vir aqui de novo? Vier aqui para quê? Você quer que eu te bata de novo? Natsuru provocou. Não exatamente. Naruto sorriu. Tudo bem, passarei quando tiver tempo para verificar seu treinamento, concordando depois de pensar um pouco. Isso é ótimo. Naruto comemorou. Ele observou Naruto, não o convidando para o campo de treinamento que ele dividia com Lee. Embora fosse uma área de treinamento pública, tinha poucas pessoas, e somente ele e Lee perseveraram até o fim. Naruto não se encaixaria bem ali. Naquele momento, Naruto olhou para o céu, tocou seu estômago e de repente se animou. Natsuru, vou te dar algo delicioso. O que é delicioso? Ele teve um mau pressentimento quando pensou em macarrão instantâneo. Meu macarrão instantâneo com osso de porco edição especial. Eu sabia. Natsuru deu um tapa na testa. Depois de todo o esforço, Naruto estava o presenteando com macarrão instantâneo. No entanto, ele ficou. Apesar de serem macarrões instantâneos, eles eram a coleção premiada de Naruto. Além disso, ele havia dito à mãe que talvez não voltasse para o jantar, então não se preocupou. Vendo o rosto feliz de Naruto, ele não conseguiu estragar o clima. E ele teve que admitir, o macarrão instantâneo ficou muito gostoso depois de muito tempo. Capítulo 32, Conflito. Ultimamente Natsuru estava se sentindo bastante desconfortável porque o progresso de Naruto estava acelerando a uma taxa incrível. Com sua orientação, Naruto estava utilizando completamente suas fortes habilidades de recuperação. Cada sessão de treinamento levou Naruto a superar seus limites, levando a melhorias notáveis em sua condição física. Ele se perguntou se inadvertidamente havia libertado um monstro. No entanto, o progresso de Naruto logo começou a desacelerar. Os efeitos das sessões anteriores tinham sido muito dramáticos e, embora os resultados ainda fossem bons, a taxa de melhora havia diminuído. Mesmo com a desaceleração, o desenvolvimento de Naruto ainda foi muito mais rápido que o de uma pessoa comum. A condição física de Naruto era significativamente melhor que a de Lee. Natsuru estalou a língua, percebendo que Naruto estava se tornando bem forte em termos de habilidades físicas. Com isso em mente, ele decidiu dar uma olhada em Naruto. Ele notou que o assento habitual de Naruto estava vazio e imaginou que ele poderia estar atrasado novamente. De repente, uma figura entrou correndo na sala de aula e foi direto em direção a Natsuru. Ino, o que foi? Ele perguntou, surpreso ao ver Ino, que estava sem fôlego. Seu comportamento composto usual foi substituído por uma aparência perturbada. Natsuru, tem algo errado. Acabei de ir ao banheiro e descobri que Naruto está sofrendo bullying de alunos mais velhos. Ino disse, ofegante. A expressão de Natsuru mudou. Como ele estava usando um Shadow Clone, ele não podia ajudar diretamente, mas ainda perguntou. Diga-me onde. Atrás do campo de esportes da escola, na pequena floresta. Ino respondeu rapidamente. Lá? Natsuru ficou intrigado. Por que Naruto estaria lá? Então ele percebeu que Naruto provavelmente estava tentando passar direto para a escola e tinha sido visto por aqueles encrenqueiros. Natsuru, devemos procurar um professor? Ino de repente se lembrou e sugeriu. Ela pensou nele imediatamente e correu até ele primeiro. Sim, vai encontrar Iruka-sensei. Ele disse depois de pensar um pouco. Então ele se levantou e saiu correndo da sala de aula. Ino, pensando que Iruka-sensei estaria em seu escritório já que não era seu período de aula, correu em direção ao escritório. Shikamaru, que estava caído sobre sua mesa, endireitou-se com uma carranca. Ele tinha ouvido as palavras de Ino, Naruto estava sendo intimidado? E por alunos mais velhos, nada menos. Isso pode ser um problema. Felizmente, Ino já estava a caminho para encontrar Iruka-sensei. Shikamaru suspirou e decidiu ir verificar as coisas ele mesmo. Shoji, Kiba, nosso colega está sofrendo bullying. Shikamaru gritou para Shoji e Kiba. Shoji, mastigando salgadinhos, não reagiu muito, mas Kiba, com seu temperamento explosivo, bateu a mão na mesa e gritou. O quê? Alguém ousa intimidar meu colega de classe? Onde está? Quem está fazendo isso? Provavelmente perto do campo de esportes. Parece que Naruto é quem está sendo intimidado. Shikamaru disse calmamente. Naruto. Kiba hesitou. Ele não era particularmente próximo dele e tinha sido aconselhado por sua família a manter distância. Aparece que você não é muito próximo dele. Shikamaru disse em um tom um pouco irritante. Mesmo que não sejamos próximos, não posso deixar que ele seja intimidado. Vamos lá. Kiba gritou de repente lúcido e atacou primeiro. Shikamaru olhou ao redor da sala de aula, estalando a língua. O grito alto de Kiba provavelmente já havia espalhado a notícia pela classe, mas a maioria dos alunos ainda parecia indiferente, não demonstrando interesse em ajudar. O plano de Shikamaru de reunir mais apoio por meio de Kiba havia falhado, mas pelo menos Kiba estava indo. Shoji, vamos também. Shikamaru disse, arrastando Shoji em direção à saída. Shoji não resistiu muito. Ele não tinha nenhuma má vontade em relação a Naruto e frequentemente ficava detido com ele, então ele sentiu que deveria ajudar. Embora a detenção de Naruto geralmente fosse por atraso e a de Shoji por comer durante a aula. Sem que Shikamaru soubesse, quando eles saíram, Sasuke olhou para os assentos vazios e depois de pensar um pouco, saiu da sala de aula em um ritmo tranquilo, com as mãos nos bolsos. Não apenas Sasuke, mas também Shino, que usava óculos escuros e tinha parte do rosto coberto, o seguiram silenciosamente. Hinata, girando os dedos nervosamente, também estava preocupada com Naruto.
Percebendo que ninguém estava prestando atenção nela, ela se levantou e quase invisivelmente deslizou pela sala de aula e correu em direção ao campo de esportes. Natsuru, no entanto, não estava ciente desses eventos. Assim que ele saiu da sala de aula, ele dissipou seu Shadow Clone e enviou a mensagem sobre Naruto sendo intimidado de volta para seu corpo principal. Embora os clones das sombras fornecessem um pouco mais de chakra ao corpo principal e o local de treinamento escolhido fosse próximo, ainda era necessário algum tempo. Felizmente, Natsuru cerrou os punhos, os olhos brilhando. Ele tinha acabado de se aquecer e ainda não estava fatigado, então sua prontidão para o combate estava no auge. Qualquer um que ousasse intimidar seu querido amigo, não, seu bom amigo, estava simplesmente pedindo por problemas. Ele correu em direção à escola a uma velocidade incrível. Tendo treinado até tarde da noite, Naruto acordou se sentindo cansado e sonolento. Quando ele se levantou já era bem tarde. Pegando rapidamente um pedaço de pão e um copo de leite, Naruto correu em direção à escola. Apesar dos esforços, ele não conseguiu evitar o atraso, então teve que cortar caminho por um atalho. Quando estava prestes a atravessar a pequena floresta para chegar à estrada principal, quase colidiu com alguém. Embora ele tenha conseguido evitar uma colisão, tanto Naruto quanto a outra pessoa ficaram assustados. Desculpe. Naruto rapidamente se desculpou e, percebendo que estava ficando sem tempo, tentou seguir em frente. A pessoa que ele quase atingiu, tendo se recuperado do susto, viu o rosto familiar de Naruto e deixou sua raiva explodir. O quê? Eu pensei que era alguém importante causando problemas. É só você, o monstro. A pessoa zombou, olhando para Naruto com desdém. Naruto congelou, virando-se para encarar a pessoa com fogo nos olhos. Eu não sou um monstro. Haha, você não é um monstro? Você não percebeu que até os adultos te chamam de monstro? A pessoa continuou rindo. Seus companheiros que claramente já tinham ouvido tais coisas antes também riram. Monstro, monstro. As risadas e provocações dos valentões fizeram os dentes de Naruto rangerem. Ele sabia que não deveria agir, mas não conseguiu se segurar. Mesmo que ele se atrasasse e pudesse ser derrotado novamente, ele não conseguiria engolir sua raiva sem revidar. Então Naruto avançou contra eles, mas ele estava sozinho e era mais jovem que seus oponentes. Mesmo com o treinamento de Natsuru, Naruto não conseguia se igualar aos alunos mais velhos que se desenvolveram por 2 ou 3 anos a mais que ele. Em pouco tempo ele foi jogado no chão e cercado, ridicularizado. Então isso é tudo que o chamado monstro pode fazer? Não é nada impressionante. Todos venham ver. Este é o monstro da nossa vila, derrotado por mim. Capítulo 33. O incidente da luta na escola ninja. Naruto instintivamente protegeu suas partes vitais enquanto suportava os golpes e chutes que caíam sobre ele. Ele estava acostumado a esse tratamento, ser atacado e ridicularizado. Ninguém demonstrou simpatia por ele. Alguns adultos até pareciam gostar do espetáculo. Os valentões foram encorajados pela falta de intervenção dos adultos. Depois que terminaram de espancá-lo, eles não sentiram nenhum remorso. Em vez disso, riram e compararam suas ações. Nessa fase, o bem e o mal da natureza humana eram particularmente evidentes, e a orientação dos adultos era crucial para o desenvolvimento das crianças. Foi justamente porque os adultos toleraram anteriormente o bullying de Naruto que tal cena ocorreu, e não foi o fim. Naruto realmente se acostumou com isso. Uma surra geralmente acabava rápido, mas hoje definitivamente o faria chegar atrasado. A maior parte dos atrasos de Naruto se deviam ao fato de ele acordar tarde, mas parte disso também se devia aos acidentes que aconteciam no caminho para a escola, principalmente quando ele pegava atalhos. Ei! O que vocês estão fazendo? Um grito alto veio de longe, fazendo o coração de Naruto pular uma batida. Ele se virou para olhar na direção da voz. Lá, apareceu uma das pessoas que frequentemente o faziam ficar de pé como punição, Inuzuka Kiba com outro seguindo atrás dele. Naruto, apesar da dor que sentia, olhou para cima com olhos brilhantes. Ele notou. Natsuru não estava lá? Naruto sentiu um vazio no coração. Talvez Natsuru não soubesse? Mas se até o preguiçoso Shikamaru sabia, então ele deveria saber também, certo? Naruto tentou encontrar desculpas para ele, mas não conseguiu evitar se sentir um pouco triste. Garoto, não se meta na vida dos outros. O líder dos valentões olhou ferozmente para Kiba. O que você quer dizer com intromissão? Ele é nosso colega de classe. Kiba retrucou, encarando-o como um cão feroz. Ei, veterano, está quase na hora da aula. Podemos terminar isso aqui? Shikamaru, que havia puxado Kiba de volta, olhou para a condição de Naruto com um brilho de frieza nos olhos. No entanto, Shikamaru ficou intrigado. Apesar de Natsuru ser o primeiro a sair, não havia sinal dele. Ele tinha ido ao lugar errado ou estava se escondendo? Quanto a fugir, Shikamaru não havia considerado. Natsuru não parecia ser o tipo de pessoa que faria isso. Já estamos atrasados. Qual o problema se chegarmos um pouco atrasados? Bater em um monstro é mais importante do que ir para a aula. O líder valentão disse, rindo junto com seu grupo. Os rostos de Kiba e Shikamaru escureceram. Seus canalhas. Kiba, com seu temperamento volátil, quase avançou contra ele se Shikamaru não tivesse segurado. Shikamaru, suando levemente, percebeu que a diferença em tamanho e número entre seu grupo e os veteranos era considerável. Seria muito desvantajoso para ele se uma briga estourasse. HMPH? Vocês ousam nos insultar? Vocês claramente se tornaram lacaios do monstro.
Talvez essa classe inteira já tenha sido completamente controlada por esse monstro. O líder valentão de repente teve um lampejo de inspiração, usando isso como desculpa para atacar. Monstro, monstro, é só isso que você consegue dizer, monstro? Kiba rugiu frustrado querendo atacar, mas foi contido por Shikamaru. Ei, você não precisa me ajudar. Naruto, não vendo Natsuru, sentiu-se um pouco desanimado, mas viu outros prestes a entrar em conflito com esses veteranos e não conseguiu evitar gritar. Calha a boca. Quem disse que eu estava te ajudando? Agora mesmo, recuar seria um insulto para nós calouros. Kiba retrucou sem rodeios. Shino e Sasuke também chegaram, silenciosamente tomando seus lugares atrás dos alunos do primeiro ano para mostrar seu apoio. Shikamaru notou isso e sorriu levemente. Parecia que a classe deles era melhor do que ele pensava. Com esse apoio, a diferença em números não era tão ruim. Embora a vitória fosse basicamente impossível, eles ganharam alguma confiança. Sênior, mesmo que você vença, você só será visto como alguém que intimida os fracos. Podemos acabar com isso aqui? Shikamaru avaliou a força deles e percebeu que ainda era insuficiente. O líder valentão percebeu que mais e mais pessoas os observavam, e alguns dos recém-chegados eram quase tão numerosos quanto seu próprio grupo. Como Shikamaru disse, mesmo que vencessem, seria considerado intimidação aos fracos. No entanto, sair agora também seria embaraçoso. Vocês devem ter sofrido uma lavagem cerebral completa por esse monstro. Estamos aqui para acabar com essa lavagem cerebral. O líder valentão gritou, encontrando uma nova desculpa e imediatamente lançando o ataque. Silenciosamente, o líder valentão murmurou baixinho. Esse garoto é muito irritante. Se ele continuar falando, com certeza vai causar problemas. Melhor começar a briga e não dar mais tempo para ele falar. TCH, que problemático. Shikamaru já havia desistido de argumentar com eles. Não adianta falar com esses idiotas. Eles só querem intimidar os fracos. Kiba reclamou, percebendo que Shikamaru não estava mais o segurando. Ele imediatamente avançou ignorando a diferença de tamanho. Shikamaru, sabendo que o raciocínio era inútil, ordenou. Shoji, vamos. Nós deveríamos ter entrado antes. Shoji, que estava comendo lanches em silêncio, agora estava pronto para entrar na luta. Afinal, Naruto era seu companheiro de punição regular, e ele não queria ficar sozinho ali. Shoji, com o temperamento explodindo, avançou. Shikamaru não teve escolha a não ser segui-lo. Shino não disse nada, bloqueando silenciosamente o caminho de alguém. Sasuke também ficou na frente de alguém, provocando friamente, não é bom intimidar os fracos. Deixe-me ser seu oponente. Todos. Naruto não sabia o que dizer. Ele sentiu seus olhos lacrimejando. Todos tinham vindo para ajudá-lo. Ele não podia ficar ali parado, ele tinha que lutar ao lado deles. No entanto, a realidade bateu forte. Os calouros logo ficaram sobrecarregados. Embora todos viessem de clãs e tivessem algum treinamento de combate, faltava-lhes experiência real em batalha. Os veteranos já tinham passado por treinamento prático. Mais importante, eles tinham mais alguns anos de desenvolvimento físico, o que os tornava muito mais fortes. Nessa idade, o crescimento era tudo sobre desenvolvimento, o treinamento era secundário. Qualquer treinamento que atrapalhasse o desenvolvimento deveria ser evitado. Nessa fase, os principais fatores eram força e tamanho, e todos ainda precisavam melhorar suas habilidades. No entanto, dois se destacaram. Sasuke, embora lutando, conseguiu segurar seu oponente, demonstrando a proeza de um verdadeiro herdeiro de um clã prestigioso. Então havia Shino. Sua força não vinha dele mesmo, mas de seus insetos. Embora os veteranos fossem mais velhos, eles ainda eram crianças. Diante de tantos insetos, eles estavam aterrorizados. Shino até conseguiu ajudar outras pessoas que estavam por perto. Mas apesar disso, os calouros foram superados. Shikamaru, Shoji, Kiba e Naruto acabaram todos machucados. Onde diabos está Natsuru? Se ele estivesse aqui, ele seria tão forte quanto Sasuke e poderia segurá-los até o professor chegar. Shikamaru resmungou, olhando para os dois oponentes extras. Se eles não estivessem em menor número com Sasuke e Shino, eles poderiam ter vencido. Natsuru parecia mais formidável do que Shikamaru pensava. Mas era tarde demais. Eles estavam prestes a levar uma surra séria, e era tudo culpa de Natsuru. Naruto, enquanto isso, ficou surpreso ao ver Hinata, a garota tímida que normalmente o evitava, parada ao seu lado, pronta para ajudar. Embora ele não soubesse por que ela estava lá, ele sabia que ela estava lá para ajudá-lo. Ele não podia deixá-la se machucar. Naruto resolveu proteger Hinata. Hinata, tendo finalmente decidido ajudar Naruto, viu-se protegida em vez disso. Ela se sentiu um pouco para baixo, mas também tranquilizada. Naruto realmente era confiável. De repente, Naruto sentiu algo e se virou para olhar em uma determinada direção, seus olhos brilhando quando ele reconheceu uma presença familiar. Espere, estou aqui. Naquele momento, Natsuru finalmente chegou ao local, surpreso com o que viu. Ele não esperava tantas pessoas. Mas ao ver os ferimentos em seus amigos, seus olhos ficaram frios. Sem hesitar, ele se juntou à batalha. Sem hesitar, ele se juntou à batalha. Já era hora de você aparecer. Kiba disse, levemente machucado e espancado. Ele tinha levado o peso da surra, mas conseguiu sorrir, vendo as marcas de mordida em seu oponente. Seu inimigo não tinha se saído muito melhor. Shikamaru, por outro lado, estava confuso. Por que Natsuru veio daquela direção? Mas não teve tempo para pensar muito, pois foi atingido no rosto, rapidamente se recuperou e se lançou para frente.
Os veteranos estavam começando a se arrepender de suas ações. Porque havia mais dessas crianças quanto mais a luta se arrastava, e porque elas pareciam impossíveis de derrotar. Elas também eram monstros? Quando Natsuru entrou na academia, seu chakra já estava no mesmo nível de um aluno do terceiro ano, o que significava que sua condição física era similar. Embora o treinamento fosse secundário, ele havia começado a treinar cedo o suficiente para assumir a liderança. Agora, mais da metade de um semestre havia se passado e Natsuru não estava relaxando. Ele também havia desenvolvido a massagem de liberação de relâmpagos, que havia acelerado ainda mais seu crescimento. Sua força física não era pior do que a dos valentões antes dele, até um pouco melhor. Mais importante, Natsuru não era como Naruto e os outros. Sua experiência de combate tinha sido aprimorada através de sparring com Lee, e ele era proficiente nos 3 jutsu básicos, substituição, clone e transformação justo. E lidar com alguns alunos era brincadeira de criança para ele, ele nem precisava utilizar isso. Em comparação, embora o outro lado consistisse de alunos veteranos, o fato de estarem ali sugeria que não eram os melhores da classe. Embora tivessem aprendido os jutsus básicos, mal conseguiam usar qualquer coisa além do jutsu de transformação. A única vantagem real deles era a idade e o desenvolvimento físico que vinha com ela. Isso pode funcionar contra outros, mas contra Natsuru. E assim, Natsuru os rasgou como um tigre entre ovelhas. Em algumas trocas, a vantagem que os do terceiro ano tinham sobre os do primeiro ano foi completamente anulada. Uma esquiva, depois um golpe. Se um soco não fosse o suficiente, ele o seguia com um chute, para derrubar facilmente um oponente, deixando os outros calouros de olhos arregalados de choque. Você tem certeza de que esse cara é um calouro como nós, e não um veterano superdotado? Naruto assistiu com um olho trêmulo, porque essa cena o lembrou de quando ele foi espancado por Natsuru. Mas isso parecia um pouco diferente. Isso é loucura. Ele realmente se esforçou muito durante os exames de meio de semestre? Shikamaru murmurou enquanto observava seus lábios se contraindo. Se ele soubesse, teria vindo com Natsuru desde o começo. Não, espere. Shikamaru franziu a testa, percebendo que se Natsuru fosse tão forte, ele não precisaria esperar até agora para intervir. E a direção de onde ele veio? De jeito nenhum. Shikamaru olhou para sua figura, pensando de repente que se seu palpite estivesse correto, não seria surpreendente que ele tivesse chegado a esse nível. Mas por que trabalhar tanto? Embora não haja nada de errado com trabalho duro, ele tem a mesma idade que eles. Como ele conseguiu continuar? Sasuke também estava observando, percebendo de repente que a distância entre ele e Natsuru poderia ser maior do que ele imaginava. Vendo suas esquivas precisas e ataques rápidos e eficientes, Sasuke sentiu uma pontada de amargura. Como ele deveria alcançar isso? Não, ele não podia perder o ânimo. Ele era um Uchiha, e tinha que ser o melhor. Ele tinha que superá-lo. Sasuke tentou se recompor, mas não parecia estar funcionando. A chegada de Natsuru também fez com que os outros calouros começassem a se conter. Afinal, ele já havia cuidado de quase todos, deixando a maioria deles caídos no chão gemendo de dor. Ainda falta um, ele disse, apertando sua mão. Esse nível de combate não era nem um aquecimento longe do padrão de Lee. O oponente restante olhou para seus companheiros gemendo no chão, incapaz de compreender como eles tinham passado de uma vantagem tão clara para uma completa derrota assim que esse cara apareceu. Monstro. O último cara não conseguiu evitar gritar. Para ser tão forte como um calouro, o que mais ele poderia ser senão um monstro? Como qualquer humano poderia lutar contra um monstro? Natsuru pausou, percebendo que ele tinha sido chamado de monstro, assim como Naruto tinha sido. Mas o significado entre os dois provavelmente era diferente. Ainda assim, a palavra o fez abrir um sorriso brilhante. Obrigado pelo elogio. Ao ouvir isso, o último sujeito não aguentou mais. Seus olhos se encheram de medo, ele se virou e fugiu, abandonando seus companheiros caídos no chão. No momento seguinte, Natsuru também se moveu, avançando como um cavalo selvagem, rapidamente diminuindo a distância entre ele e o estudante em fuga. Não chegue mais perto, a voz do outro estava trêmula agora. Mas nada poderia parar Natsuru. Seus olhos estavam frios. Eles não tinham pensado nisso quando estavam intimidando Naruto? Era como se ele pudesse ouvir a voz de Iruka em seu ouvido, como se ele estivesse gritando para ele parar. Mas parar? De jeito nenhum. Ele rapidamente alcançou o sujeito, que havia perdido completamente a vontade de lutar. Ele estava apavorado e, após alguns socos, o pegou e o jogou na pilha de estudantes caídos. Olhando para sua obra, Natsuru sorriu. Afinal, uma família deve estar junta. Depois de tudo isso, ele se virou para ver Iruka vindo com uma expressão furiosa. Sorrindo, ele falou primeiro. Desculpe, Iruka-sensei, acho que lhe causamos alguns problemas. Capítulo 34. Gratidão e problemas. Desculpe, Iruka-sensei, parece que lhe causamos alguns problemas. Ouvindo isso e vendo o sorriso no rosto de Natsuru, o inicialmente furioso Iruka verificou a condição dos estudantes deitados no chão. Descobrindo que eles estavam apenas com dor temporária, ele perguntou: o que exatamente aconteceu aqui? Por que esse conflito estourou? Não tenho certeza dos detalhes. Provavelmente começou porque eles estavam intimidando Naruto. Nós só viemos para ajudar, respondeu Natsuru, acenando para Naruto. Naruto, conte-nos o que aconteceu. Naruto não se conteve e rapidamente relatou a série de eventos. Então você nem esbarrou neles e ainda pediu desculpas? Iruka franziu a testa depois de ouvir a história.
Sim, Naruto assentiu, olhando nervosamente para Iruka, sem saber se ele acreditaria nele. Não se preocupe, Naruto. Iruka-sensei e eu estamos do seu lado, certo? Iruka-sensei? Natsuru disse, olhando para Iruka. Assim, Iruka sentiu também. Ele não estava franzindo a testa porque não acreditava em Naruto, mas sim porque achava difícil acreditar que até mesmo crianças tinham sido tão profundamente afetadas pelos rumores da vila. Iruka-sensei. Naruto olhou para Iruka, sem saber o que dizer. Iruka olhou para Naruto, sentindo uma mistura de emoções, mas no final, ele estendeu a mão para bagunçar o cabelo loiro brilhante de Naruto e então ajeitou suas roupas levemente sujas e desgrenhadas. Não se preocupe, Naruto. Você não fez nada errado. O sensei sempre estará do seu lado. Iruka-sensei. E todos. Naruto olhou para Iruka, depois para Natsuru, que estava sorrindo, e então olhou ao redor. Estavam lá Kiba, que apesar dos hematomas, estava rindo com um grande sorriso, Shikamaru, murmurando para si mesmo sobre o quão azarado ele foi depois de levar um soco no rosto devido à sua distração momentânea, Shoji, que havia voltado a comer lanches em algum momento, Sasuke, que estava tentando manter seu comportamento frio, mas estava olhando intensamente para Natsuru, Shino, que ainda estava misterioso como sempre, usando seus óculos escuros, e Hinata, que virou seu rosto corado quando viu Naruto olhando para ela. Naruto, que não chorava nem quando era espancado e ridicularizado, não conseguia mais segurar as lágrimas. Elas começaram a escorrer incontrolavelmente. Tudo bem, chega de choro, Iruka o confortou sorrindo ao ver isso. Embora não conseguisse entender completamente os sentimentos de Naruto, ele tinha uma boa ideia. Hahaha. Chorando como um bebê, mesmo já sendo tão crescido. Kiba riu com vontade, completamente despreocupado. Eu não estou. Naruto olhou feio para Kiba, tentando enxugar as lágrimas, mas não importava o quanto ele enxugasse, elas não paravam. Quanto a Natsuru, ele também sorriu enquanto assistia a essa cena. Embora houvesse muitas coisas que ele não podia mudar naquele momento, ver essa cena o deixou bem feliz. Ele nunca procurou mudar nada à força, mas se suas ações pudessem trazer algo bom, então ele certamente daria as boas-vindas. Nada mal no topo de um telhado. O terceiro Hokage deu uma tragada em seu cachimbo enquanto observava a cena abaixo, sua expressão suavizando. Ele tinha chegado recentemente após ser notificado por um ninjambu, e então testemunhou Naruto se desmanchando em lágrimas. O terceiro conhecia muito bem a natureza teimosa de Naruto, ele não chorava nem quando espancado. Vendo como Naruto parecia ter encontrado seus próprios laços na vila, o terceiro Hokage ficou satisfeito. Ele inicialmente sentiu uma dor de cabeça ao ouvir sobre a luta, mas depois de ver isso, seu humor melhorou muito. O ninjambu ao lado dele relatou o curso dos eventos ao terceiro Hokage. Eles não tinham planejado notificar o terceiro Hokage a princípio. Afinal, Naruto ser espancado não era algo novo, e se eles relatassem cada incidente, o terceiro Hokage ficaria sobrecarregado. No entanto, o desenvolvimento dessa vez os deixou incertos. Dessa vez, alguém realmente veio ajudar Naruto. Não só isso, mas as pessoas que ajudaram eram todas crianças de vários clãs da vila. Essas crianças não podiam se machucar, então elas reportaram ao terceiro Hokage. Então você está dizendo que foi basicamente Natsuru sozinho que espancou esses alunos do quarto ano desse jeito? O terceiro Hokage ficou um pouco surpreso enquanto ouvia. Sim, o membro da Anbu também ficou surpreso ao relatar isso, pensando que esse era outro talento excepcional. Mas o terceiro Hokage sabia o nome do garoto? Parecia que Natsuru já tinha sido notado. O Anbu fez uma nota mental de seu nome. Embora fosse improvável que eles entrassem em contato, quem sabia o que poderia acontecer no futuro? Muito impressionante, o terceiro Hokage riu e assentiu com satisfação. Ele tinha ouvido de Iruka sobre esse garoto talentoso antes, e agora parecia que Iruka estava certo. Mesmo que esses alunos do quarto ano estivessem entre as fileiras mais baixas de sua classe, o fato de que ele poderia facilmente derrotá-los, apesar da diferença de idade e desenvolvimento, era uma indicação clara de sua excelência. O terceiro Hokage também sabia por Iruka que Natsuru já havia dominado completamente as técnicas básicas de ninjutsu. Em períodos de guerra passados, alguém como ele já poderia ter se candidatado à graduação. Olhando dessa forma, ele poderia até ser mais notável do que Kakashi havia sido naquela idade. Ter uma nova geração tão excepcional encheu o terceiro Hokage de grande satisfação, e uma certa ideia ressurgiu em sua mente. No entanto, não era apropriado que eles se revelassem diretamente agora. Era melhor esperar pelo relatório formal. O assunto já estava resolvido, e o relatório oficial chegaria a ele em breve. Não faria mal esperar até lá. Continue vigiando-os. Avise-me se algo mais acontecer, disse o terceiro Hokage, e com isso, sua figura desapareceu em uma nuvem de fumaça branca. Era apenas um clone das sombras. Sim, o ninjambu respondeu, então desapareceu do telhado e retomou suas funções. Iruka, como professor, como você pode colocar as mãos nos alunos? Você tem algum senso de ética profissional? Enquanto isso, o instrutor Chunin do quarto ano, um homem de meia idade, finalmente chegou, apenas para ver seus alunos esparramados no chão, deliberadamente dispostos em uma pilha. Seu rosto ficou escuro enquanto ele olhava para Iruka falando com uma voz fria. Iruka ficou surpreso. Quando ele tinha posto as mãos em alguém, então ele percebeu que o outro instrutor tinha entendido errado e rapidamente começou a explicar.
Conforme ele explicou, Iruka de repente se sentiu um pouco chocado. Antes ele estava focado em outras coisas, então não tinha pensado muito nisso. Mas agora, pensando bem, Natsuru não só tinha talento em treinamento, mas sua aptidão em combate real também era extraordinária. Mas Iruka não se culpou por não perceber isso antes. Ele tinha se acostumado a ser surpreendido por Natsuru, então quando viu o que tinha acontecido, sentiu que era natural que Natsuru realizasse algo assim. Não tente fugir da responsabilidade. Uma criança do primeiro ano fez isso? Você acredita nisso? O instrutor Chunin não relaxou após ouvir a explicação de Iruka, mas em vez disso o questionou mais duramente. Eu não acreditaria nisso de mais ninguém, mas estamos falando de Natsuru, então sim, eu acredito, disse Iruka, depois de pensar um pouco, falando seriamente. O rosto do instrutor Chunin escureceu ao ouvir isso. Ele não acreditava e não queria acreditar. Afinal, se fosse verdade, isso não significaria que seus alunos não eram pários nem para um garoto do primeiro ano? Nesse momento ele calmamente deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos ferozes do instrutor Chunin, sem um pingo de recuo em seu olhar. Natsuru. Naruto cerrou os punhos, sua expressão complicada. Parecia que ele tinha causado problemas a todos. Ele teria preferido apanhar do que incomodar os outros. Capítulo 35. Desculpas. Natsuru olhou para o instrutor Chunin, aparentemente imune à aura imponente do homem. Olha, professor, Iruka-sensei não estava mentindo. Eu sou aquele que derrubou seus alunos um por um. Se você não acredita em mim, pergunte a eles, eles estão caídos bem ali no chão. O Chunin olhou para ele, surpreso. Embora ele não fosse um ninja de combate e soubesse que não era bom em manter uma presença imponente, a aura que ele tentava projetar não era algo que uma criança pudesse suportar facilmente. Vendo a expressão imutável de Natsuru, o Chunin começou a acreditar no que Iruka havia dito. Ele não conseguia deixar de sentir inveja. Iruka havia ensinado um verdadeiro prodígio. Natsuru olhou para o Chunin, notando que o homem estava deliberadamente tentando usar sua aura. No entanto, ele não sentiu nenhuma pressão. Afinal, que tipo de presença avassaladora um professor, que passava a maior parte do tempo em uma sala de aula, poderia exercer? Mesmo assim, por que você fez isso? O tom do Chunin suavizou um pouco, principalmente porque ele sentiu que poderia estar errado. Ele conhecia o comportamento e o caráter de seus alunos, e se foi Iruka quem agiu, então a culpa claramente seria dos alunos. No entanto, se foi Natsuru, foi assim que aconteceu. Iruka começou a explicar a situação ao Chunin. O Chunin franziu a testa enquanto ouvia. Dado que ele sabia sobre esses estudantes, era de fato possível que eles se comportassem dessa forma. Mas se fosse apenas esse monstro, a história poderia ser diferente. Foi realmente isso que aconteceu? O Chunin perguntou, olhando para seus alunos que conseguiram se levantar e agora estavam hesitantes olhando para baixo. O líder dos estudantes parecia prestes a dizer algo, mas de repente percebeu Natsuru olhando para ele friamente. A confiança do líder encolheu, e ele abaixou a cabeça profundamente, falando em uma voz tímida, esse sim, é verdade. O Chunin ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho de raiva enquanto ele ficava envergonhado por seus alunos. Já era ruim o suficiente que eles intimidassem crianças mais novas, mas o fato de terem sido espancados por um deles o fez se sentir completamente envergonhado. Ele não conseguia encarar Iruka novamente sem se sentir envergonhado. Gente, vocês sabem que estavam errados, então voltem para a aula. O Chunin queria acabar com isso rápido, era muito humilhante. Espere. HM? O que mais você quer? O Chunin olhou para Natsuru, tentando manter a compostura. Ele estava infeliz, mas também entendia que seu talento significava que ele seria uma figura significativa no futuro. Mesmo como professor, não era sensato ofendê-lo. Eles ainda não se desculparam. Natsuru disse categoricamente. Imediatamente, houve descontentamento entre os estudantes. Por que deveríamos nos desculpar com um monstro? Antes que pudessem dizer mais, eles viram Natsuru estalando os dedos e olhando para eles, fazendo-os ficar em silêncio. A relutância deles estava clara em seus rostos. Colegas, vocês foram espancados assim. Vocês não acham que estavam errados? O Chunin olhou para Naruto com um olhar de desdém. Ele não queria que seus alunos se desculpassem com esse demônio. Você intimida alunos mais novos e depois é espancado por um deles, e acha que está certo? Devemos levar isso ao diretor e deixar todos os professores verem? Natsuru zombou do Chunin, notando seu olhar desdenhoso para Naruto. Ele se sentiu ainda mais negativo sobre o homem, acreditando que tal pessoa era inadequada para ser um educador. Essa pessoa contaminou a profissão. O rosto do Chunin escureceu significativamente ao ouvir suas palavras. Natsuru, talvez. Naruto puxou a manga de Natsuru, tentando evitar causar mais problemas. Professor, concordo com Natsuru. Iruka disse, dando um passo à frente. Ele não havia considerado esse aspecto inicialmente, mas sentiu que Natsuru não tinha feito nada de errado. Iruka acreditava que era sua responsabilidade lidar com tais assuntos, pois as palavras de Natsuru eram muito impulsivas. Seria ruim se o professor guardasse rancor dele no futuro. Ótimo, ótimo. Ele cerrou os dentes. Dadas as circunstâncias, ele não estava em posição de discutir. Levar o assunto ao diretor ou aos outros professores só traria mais ridículo às suas habilidades de ensino. A ideia sugerida por esse aluno era simplesmente inaceitável para ele. Neste momento, ele lançou um olhar mordaz para seus alunos, que eram a fonte de seus problemas. Ele gritou com raiva. Por que vocês ainda estão aí parados?
Vão se desculpar logo. Os alunos trocaram olhares, olhando para o professor furioso e então para o demônio, os observando com um sorriso. Eles não ousaram falar mais e relutantemente se moveram para se desculpar com Naruto. Naruto, vendo as desculpas dos alunos, ficou sem palavras. Ele podia sentir a relutância deles. Podemos deixá-los ir agora? Perguntou o professor Chunin ainda furioso, olhando para Natsuru, que estava sendo contido por Iruka. Claro, Iruka disse rapidamente. Ele não queria que Natsuru guardasse rancor dos alunos. O Chunin bufou friamente antes de levar seus alunos embora. Depois de um tempo, Natsuru observou Naruto, que ainda estava parado ali, aparentemente perdido em pensamentos. Depois de um momento ele disse dessa vez, foram minhas ações que os fizeram se desculpar, mas no futuro, você terá que confiar em sua própria força. Os olhos de Naruto brilharam quando ele percebeu a verdade em suas palavras. Ele assentiu vigorosamente, eu farei isso. Iruka sorriu enquanto assistia a essa cena. Quando Ino lhe contou sobre a situação pela primeira vez, ele ficou bastante chocado e correu. Ver os alunos caídos no chão e o último aluno sendo derrubado por Natsuru inicialmente aterrorizou Iruka. Ele temia que se algo desse errado, poderia ser o lado dele que teria problemas. Felizmente Iruka descobriu mais tarde que havia demonstrado contenção. Embora os estudantes estivessem no chão, eles estavam apenas com dor e não gravemente feridos. Iruka não sabia que a experiência de Natsuru em lidar com o treinamento de Naruto era a base para sua abordagem, apenas inverteu. Ao ver Naruto e os outros rindo e conversando, Iruka pensou que isso poderia ser realmente uma coisa boa. Depois de hoje, Naruto provavelmente teria mais amigos em sua classe além de Natsuru. Tudo bem, vamos todos voltar para a aula. Se algo assim acontecer novamente, certifique-se de informar um professor imediatamente. Ok. Naruto, ajude Kiba. A voz de Shikamaru surgiu. Consegui! Naruto correu para ajudar Kiba. Mesmo tendo levado mais golpes que Kiba, Naruto pareceu lidar melhor com isso. Sai de cima de mim, não preciso de ajuda. Kiba gritou com raiva. Kiba-kun, usar palavrões não parece muito legal. A voz suave de Hinata interrompeu. Imediatamente todos caíram na gargalhada. Com sorrisos e risadas, o grupo voltou para a sala de aula da primeira série. Até Hinata, que normalmente era tímida, parecia um pouco mais relaxada. Capítulo 36. O Rei Demônio do primeiro ano. Natsuru, vocês estão bem? Quando o grupo retornou à sala de aula, Ino estava esperando ansiosamente na frente, preocupada demais para se concentrar em assistir à aula. Natsuru está bem, nós é que estamos em apuros. Shikamaru não conseguiu deixar de reclamar. Sim, sem problemas. Você foi ótima, Ino. Iruka-sensei chegou bem na hora. Natsuru a tranquilizou. Isso é bom. Ino suspirou aliviada, sorrindo. Ela tinha morrido de medo antes. Tudo bem, vamos para a aula. Sim. Nesse ponto, Ino não sabia os detalhes completos do que tinha acontecido. Ela só viu que ele estava ileso, enquanto os outros pareciam um pouco pior pelo desgaste. Ela estava um pouco confusa, mas não se deteve nisso. Entretanto, sua confusão logo foi esclarecida. Como dizem, boas notícias correm devagar, mas más notícias correm rápido. Natsuru não esperava que esse incidente se espalhasse tão rápido, mas não era difícil entender. Afinal, não eram só eles que estavam presentes na hora, havia também alguns espectadores que adoram drama. Aqueles que foram espancados ficaram envergonhados demais para espalhar a notícia, mas os espectadores, ansiosos para compartilhar fofocas, não desperdiçariam a oportunidade. Então, a notícia de um rei demônio do primeiro ano rapidamente se espalhou pela academia ninja. Durante esse tempo, Ino entendeu por que Natsuru estava ileso. Acontece que ele não era bom apenas em exames, ele também era forte em combate. Como aspirantes a ninjas, os pensamentos de todos não se voltaram para a ideia de que não deveriam lutar. Em vez disso, eles perceberam que sua habilidade de combate superava até mesmo os alunos do quarto ano. Embora pudesse ser apenas o mais fraco entre eles, ainda era impressionante. Não é de se espantar que Ino, ao ver Natsuru cercado por uma multidão mais uma vez, tenha feito beicinho. Ela queria se juntar a eles, mas estava muito cheio. No entanto, ela pensou que ele provavelmente não daria atenção a eles de qualquer maneira. Ela poderia esperar até que o hype diminuísse antes de se aproximar dele. Com esse pensamento, o humor de Ino melhorou. Ela olhou para as pessoas ao redor do assento de Natsuru e sentiu uma crescente sensação de superioridade. Por que vocês estão se aglomerando em volta dele tão apertadamente? Ele não vai prestar atenção em vocês de qualquer jeito. HMPH. Natsuru se sentiu impotente. A excitação dos exames de meio de período finalmente havia desaparecido, e agora esse incidente havia surgido. Ele sentiu que se isso continuasse acontecendo, sua popularidade na classe nunca poderia morrer. Nesse momento ele não pôde deixar de ecoar o sentimento de Shikamaru. Que chatice! Como de costume, ele manteve sua persona de ignorar qualquer um que não conhecesse de antemão. Mas dessa vez não foi tão eficaz quanto antes. O que mais o frustrou foi que mesmo quando ele foi ao campo de treinamento depois da escola, até mesmo alguém como Rock Lee, que não prestava atenção em muitas coisas, ouviu sobre o incidente. Natsuru, você é incrível. A escola inteira está falando de você. Rock Lee disse com inveja. Não é nada especial. Se você estivesse lá, poderia ter feito o mesmo. Ele disse desamparadamente. Sim, mas Natsuru, você é mesmo do primeiro ano? Perguntou Rock Lee. Sim. Ele revirou os olhos. Ele só percebeu isso agora?
Um calouro, então você é ainda mais novo que eu por um ano. Isso significa que você tem trabalhado duro desde que era muito jovem. Eu não posso ficar para trás. Natsuru, vamos lutar. Os olhos de Rock Lee queimaram com determinação. Claro, eu ainda não atingi minha cota de treinamento do dia de qualquer forma. Natsuru disse, olhando para Rock Lee. Treinar com ele tinha o benefício de nunca faltar entusiasmo. No dia seguinte, no escritório do Hokage, o terceiro Hokage estava lendo o relatório sobre o incidente de ontem. Um incidente tão sério naturalmente teve que ser relatado a ele, e o relatório foi escrito por Iruka. O terceiro Hokage suspirou ao ler os detalhes do incidente, especialmente quando viu o que aconteceu com Naruto. Seus sentimentos eram complicados. Ele deveria ter revelado a identidade de Naruto naquela época? Ele não deveria ter dado ouvidos a Danzo. Na época ele hesitou, e essa hesitação deu tempo para Danzo agir. Quando ele quis fazer algo já era tarde demais. Mesmo até o fim, ele não havia tomado uma decisão, permitindo que Danzo agisse como quisesse. Mas não havia tempo para o terceiro Hokage relembrar. O que está feito, e é tarde demais para mudar qualquer coisa. Ele continuou lendo. Quando viu que Natsuru não interveio imediatamente, ele se lembrou da cena que havia testemunhado com sua técnica de telescópio e percebeu o que havia acontecido. Seu corpo principal deve ter sido atrasado pelo tempo que levou para o clone das sombras se dispersar e para ele chegar. Depois, os eventos se desenvolveram de uma forma inesperada. Natsuru realmente forçou a outra parte a se desculpar com Naruto? Ele realmente fez tanto esforço por Naruto? O terceiro Hokage sorriu. Isso mostrou que ele tinha um bom coração. Naruto havia encontrado um vínculo na academia e, da mesma forma, Natsuru também havia formado seu próprio vínculo. Um rei demônio do primeiro ano, o Ho-Ho, o terceiro Hokage riu do apelido e então caiu em pensamentos profundos. Talvez ele não precisasse esperar Jiraiya retornar. Afinal, ele não tinha certeza de quando Jiraiya voltaria. Ele deveria deixar o talento de Natsuru ir para o lixo durante esse tempo? O terceiro Hokage ponderou, encarando o relatório por um longo tempo. Ele não podia deixá-lo se formar mais cedo se quisesse que ele construísse laços, mas também não podia desperdiçar seu talento. O terceiro Hokage levantou-se lentamente, batendo seu cachimbo na mesa antes de caminhar até a janela. Ele olhou para o distante Hokage Rock, focando em um rosto familiar. Parecia que ele viu uma figura familiar, que então se transformou na imagem de Naruto, e finalmente na de Natsuru. Naquele momento, o terceiro Hokage suspirou profundamente. Minato. Naquele momento, o terceiro Hokage tomou uma decisão e retornou à sua mesa. Ele tinha mais do que apenas esse problema para lidar. Logo, a porta do escritório se abriu novamente e um homem com uma bengala, um olho coberto por bandagens brancas, entrou. Era Danzo. Hiruzen, você está ciente do que a raposa demônio fez, certo? Eu já disse isso antes. Ele não deveria ser permitido na academia. Ele deveria ter sido entregue a nós na raiz. Danzo disse assim que entrou, como se Naruto tivesse cometido algum crime grave. Chega. Naruto não fez nada de errado nesse assunto. O terceiro Hokage acenou com a mão em desdém, sabendo que Danzo não estava ali apenas para falar sobre Naruto. Com certeza, a expressão de Danzo não mudou depois de ser recusado mais uma vez. Ele já tinha descoberto que o terceiro Hokage sabia sobre esse incidente. Mas ele ainda disse: Hiruzen, se você não pode nos dar a raposa demônio, pelo menos nos deixe ter algum alimento para a raiz. Imediatamente, o terceiro Hokage entendeu o alvo de Danzo e Natsuru, que já havia mostrado seu talento. Danzo pôde inferir desse incidente que seu talento estava no mesmo nível do de Kakashi. E com informações mais detalhadas, o terceiro Hokage sabia que o talento de Natsuru poderia superar até mesmo o de Kakashi. Chega! Isso não vai acontecer. O terceiro Hokage recusou categoricamente sem hesitação. Hiruzen, você vai arruiná-lo. Com seu talento, a academia não é mais adequada para ele. Danzo rosnou em voz baixa tentando pressionar o terceiro Hokage. Se é adequado ou não eu decido. Não há necessidade de discutir mais sobre isso. O terceiro Hokage olhou para Danzo. Embora ele pudesse não saber tudo sobre a raiz, ele estava ciente do que os ninjas de lá passavam. No passado ele tinha feito vista grossa, mas agora que Danzo estava de olho em Natsuru, ou melhor, em qualquer um na academia, ele não permitiria. Os alunos da academia eram o futuro da vila. HMPH. Vendo isso, Danzo percebeu que o terceiro Hokage já havia se decidido e que Natsuru estava sob sua vigilância há muito tempo. Ele bufou friamente e saiu do escritório do Hokage. Depois que Danzo saiu, o terceiro Hokage pareceu envelhecer ainda mais. Ele suspirou profundamente. Finalmente, o terceiro Hokage pareceu pensar em algo e bateu em sua mesa. Em um instante, outra figura apareceu em seu escritório, usando uma máscara. No trabalho, Shinai ouvia a conversa dos colegas franzindo a testa. Seu filho Natsuru se meteu numa briga? E agora ele está sendo chamado de Rei Demônio do primeiro ano. Todos os seus colegas expressaram inveja, admirando quão forte seu filho era e o quão capaz ele seria no futuro. Mas ela não se sentia particularmente feliz. Em sua mente, lutar era errado, especialmente em uma idade tão jovem. Ela perguntou sobre o motivo da briga, mas embora o incidente tenha se espalhado entre alguns pais, o motivo específico não se espalhou. O que se espalhou foi a crescente reputação de Natsuru. Incapaz de descobrir o motivo, Shinai se sentiu ainda mais ansiosa. Embora acreditasse que seu filho não intimidaria os outros, ela ainda se sentia desconfortável e queria chegar em casa rapidamente para perguntar a ele o que havia acontecido. Naquela noite, em casa,
Neste momento, Natsuru estava sentado ereto na frente de Shinai, contando as razões e os eventos do que tinha acontecido. Ele se sentiu um pouco impotente, como a notícia se espalhou tão rápido. Ela tinha chegado até os ouvidos de sua mãe. Assim que chegou em casa, viu Shinai com uma expressão séria, e pensou que algo mais tinha acontecido. Ouvindo a explicação dele, sua expressão finalmente se suavizou. Embora ela acreditasse que seu filho não intimidaria os outros, ela não tinha certeza até ouvir isso diretamente dele. Então, você interveio para ajudar um colega que estava sofrendo bullying, certo? Shinai confirmou. Sim. Natsuru assentiu. Se for esse o caso, então você fez a coisa certa. Ajudar aos outros entre os colegas de classe é a coisa certa a fazer. Ela soltou um suspiro de alívio, sentindo-se segura de que seu filho não tinha feito nada errado. Mas você mencionou que a pessoa que estava sendo intimidada era Uzumaki Naruto? Shinai hesitou por um momento antes de perguntar novamente. Sim, ele é meu colega de mesa. Natsuru assentiu novamente, sem negar e até mesmo revelando seu relacionamento mais próximo. Vocês dois são amigos? Shinai franziu a testa. Bem, acho que sim. Natsuru assentiu. Embora ele sentisse que estava criando um bom filho em Naruto, o outro garoto provavelmente o considerava um amigo. Entendo. Ela ficou momentaneamente sem palavras. Mãe, tem algo errado? Eu sinto que Naruto é uma boa pessoa, não um monstro que os rumores dizem que ele é. Natsuru falou proativamente. Ele não queria que sua mãe visse Naruto da mesma forma que os outros aldeões viam. Você ouviu esses rumores também, hein? Eu não acho que ele seja um monstro, mas ser amigo dele pode trazer alguns problemas. Muitas pessoas não gostam daquele garoto. Embora eu ache que ele seja bem lamentável, é melhor não se envolver muito com ele. Sina hesitou por um momento, mas vendo quão maduro Natsuru sempre foi, ela decidiu compartilhar seus pensamentos. Shinai também deu um suspiro de alívio. Ela não odiava Naruto cegamente como os outros aldeões, e isso era bom. Era a atitude mais razoável. Além daqueles aldeões que perderam entes queridos para 9 caudas ou tiveram suas propriedades destruídas, então suas reações estavam dentro do reino da expectativa. Afinal, eles não tinham certeza se Naruto era realmente a raposa demônio, e isso não tinha nada a ver com eles. Fazia tanto tempo, quaisquer rancores ou ressentimentos já tinham ido embora. Contanto que não provocassem nenhum problema, tudo ficaria bem. Quanto a esse problema, por um lado veio daqueles aldeões que odiavam Naruto e por outro lado, veio naturalmente daqueles com segundas intenções. Mãe, posso te garantir que não há nada de errado com Naruto. Ele é um amigo em quem confio, Natsuru disse seriamente para Sina. Shinai olhou para Natsuru e finalmente assentiu dizendo, se você tem certeza sobre isso, então está tudo bem. Mas ainda é melhor não brincarmos juntos na vila, ou vocês podem ser alvo de fofocas. Milímetro, eu sei. Natsuru assentiu. Ele geralmente encontrava Naruto em sua casa isolada ou na escola. A vila já havia formado um entendimento tácito, Naruto não procuraria ninguém por conta própria. Isso é bom. A propósito, experimente isso e veja como fica. Shinai disse enquanto corria para dentro de casa e pegava um suéter amarelo claro de gola alta. Experimente e veja se fica. Se não ficar, eu altero. Ele pegou o suéter e parou, olhando para Sina. Shinai sorriu e disse, este é um presente por ter se saído bem nas provas de meio de semestre. Natsuru abriu a boca, mas no final, não disse nada. Este suéter provavelmente foi tricotado por ela ponto por ponto. Como ele estava fora de casa a maior parte do tempo, ele nunca tinha notado que ela estava tricotando um suéter para ele. Ele disse claramente para não preparar nenhum presente. Logo, ele vestiu o suéter e percebeu que ele servia perfeitamente. Também era muito quente. HMPH, parece que minhas habilidades e olho para detalhes não desapareceram e Shinai assentiu satisfeita enquanto olhava para Natsuru vestindo o suéter. Não só ele vestia bem, mas ele também parecia muito mais bonito nele. Afinal, as roupas fazem o homem. Se ao menos eles tivessem algum dinheiro extra para comprar mais roupas novas para ele. Se fosse esse o caso, ela teria que encontrar um dia para levá-lo às compras na vila, vestindo-o adequadamente. Ela tinha certeza de que ele atrairia muitos admiradores. Com seu filho sendo tão bonito e forte, era natural que ele tivesse um monte de admiradores. Hehe. Capítulo 37. Sabedoria de sobrevivência e primeiro lugar. Diferentemente da atmosfera harmoniosa na casa de Natsuru, o professor Shin estava caminhando desanimado para casa, vindo do escritório do Hokage. Ele não foi até o Hokage para reclamar. Em vez disso, foi a Anbu que o convocou para lá. O Hokage então teve uma conversa muito amigável com ele. Embora parecesse um incentivo, dizendo-lhe para não se preocupar com o que aconteceu ontem, o professor Shin, que não era mais jovem e havia se tornado mais astuto com a idade, entendeu a mensagem subjacente do terceiro Hokage. Ficou claro que lhe foi dito para não causar problemas para Natsuru, pois o Hokage estava preocupado que isso pudesse colocá-lo contra a vila. Apesar de se sentir um pouco amargo, o professor Shin naturalmente assegurou ao Hokage que não incomodaria Natsuru. Só então o terceiro Hokage ficou satisfeito o suficiente para deixá-lo ir embora. Na verdade, o professor Shin nunca teve a intenção de se vingar dele. Afinal, ele era um professor, e tendo vivido em Konoha por tanto tempo, ele sabia que não deveria deixar tais coisas o afetarem. O que era uma pequena perda de prestígio comparada à sua vida.
Com o talento de Natsuru, ele certamente se tornaria alguém importante no futuro. Mesmo que ele não se tornasse um figurão, ele seria pelo menos um ninja forte o suficiente para que esmagá-lo fosse uma tarefa fácil. Então o professor Chunin não era estúpido. Embora ele fosse um professor comum, ele tinha sabedoria para sobreviver. O máximo que ele poderia fazer é tornar as coisas um pouco difíceis para Natsuru dentro dos limites das regras. Por exemplo, se ele fosse o responsável pelo exame de graduação, ele definitivamente faria Natsuru desenhar o jutsu de substituição como seu teste. No entanto, ele sentiu que mesmo isso não incomodaria muito Natsuru. O que ele poderia fazer? No máximo, ele só poderia causar um pequeno aborrecimento. Ele não podia se dar ao luxo de fazer um inimigo de Natsuru, especialmente porque não havia alunos supergênios em sua classe que pudessem defendê-lo. Com esse pensamento, o professor Chunin suspirou profundamente. Quão invejoso ele estava de Iruka. O tempo passou rápido, e Natsuru continuou seu treinamento conforme o planejado. Durante esse tempo, o que mais o frustrava era que seu título de Rei Demônio do primeiro ano parecia impossível de se livrar. Outro incidente ocorreu quando sua notoriedade estava começando a diminuir. Dessa vez, o protagonista não era Naruto, mas Shoji Akimichi, e ele sentiu que eles estavam errados dessa vez. Tudo começou quando alguém casualmente comentou sobre Shoji estar muito gordo depois de vê-lo. Shoji, enfurecido, imediatamente foi atrás da pessoa que fez o comentário. Embora comentar sobre o peso de alguém possa ser indelicado, Natsuru não podia negar que, olhando para a figura de Shoji, o comentário não estava totalmente errado. Mesmo sabendo que Shoji estava errado, ele decidiu ajudá-lo. Afinal, Shoji era um dos seus. Na pior das hipóteses, eles poderiam se desculpar depois de resolver a situação. No entanto, quando Natsuru chegou, o grupo que se opunha a eles rapidamente reconheceu quem ele era. A raiva deles começou a desaparecer enquanto se perguntavam se realmente conseguiriam enfrentá-lo. No final, eles decidiram que provavelmente não conseguiriam. Mesmo se vencessem, não seria uma grande conquista, já que ele era apenas um aluno do primeiro ano. E se perdessem, seriam humilhados assim como os outros que enfrentaram Natsuru. Simplesmente não valia a pena, então eles optaram por parar e conversar. Ele estava mais do que feliz com esse resultado. Mas e se sua reputação aumentasse novamente após outro confronto? Além disso, ele já estava cercado por curiosos, o que era bem incômodo. No final, Shoji pediu desculpas ao outro grupo por ser muito impulsivo, e a pessoa que o chamou de gordo também se desculpou pelo comentário. No entanto, quando estavam prestes a se separar, a pessoa não conseguiu deixar de acrescentar: "Mas você realmente é bem gordo." Shoji imediatamente se irritou novamente e estava prestes a começar outra luta, mas Natsuru e os outros rapidamente o arrastaram para longe. "Seu idiota! Eu não sou gordo, eu sou corpulento." Shoji gritou enquanto eles o puxavam para longe, deixando os alunos mais velhos balançando a cabeça em descrença. Cheio de corpo. Como isso é diferente de ser gordo para um cara? Originalmente, ele pensou que esse incidente não se espalharia, mas ele era ingênuo. Logo, rumores de que Natsuru venceria sem lutar se espalharam mais uma vez, e ele se viu cercado por curiosos em seu assento. Seu rosto escureceu. Tudo bem, ele pensou. Não adianta dizer nada. Ele estava começando a se acostumar com isso de qualquer maneira. Em vez de se preocupar com isso, ele decidiu se concentrar nos estudos para os próximos exames finais. Embora ele já tivesse revisado tudo antes, ele ainda escolheu rever o material novamente para garantir que não esquecesse nenhum ponto-chave. Afinal, ele almejava ser o primeiro em todos os aspectos. Os exames finais do primeiro ano não foram particularmente especiais. Como esperado, esse cara ainda é o esmagador primeiro lugar. Shikamaru suspirou enquanto olhava para Natsuru. Ele tinha passado a respeitar seu trabalho duro. Depois desse incidente, Shikamaru observou Natsuru atentamente e até perguntou ao pai se havia um jutsu que permitisse estudar com clones. A resposta foi que tal jutsu existia, mas era de alto nível e tinha efeitos colaterais significativos. Isso confirmou a Shikamaru que Natsuru estava de fato usando Shadow Clones para assistir às aulas. Ele imaginou que Natsuru provavelmente estava rotacionando seus clones quando ia ver Iruka, já que ele sempre ia para lá durante as sessões de treinamento. Inicialmente ele estava preocupado, mas vendo o comportamento calmo de Natsuru e o fato de que Iruka não havia intervindo, ele eventualmente relaxou. Talvez Natsuru tivesse alguma maneira de evitar os efeitos colaterais. Mesmo assim, Shikamaru imaginou que não usaria mesmo que não tivesse efeitos colaterais. Já era problemático o suficiente do jeito que era. Usar clones da sombra só dobraria o problema. Natsuru, olhando para seus resultados, não ficou surpreso. No entanto, dessa vez havia outra nota perfeita no exame teórico além da sua Sakura, que havia superado suas dificuldades com a ajuda de Ino. Ter tirado nota máxima tão cedo, ele não pôde deixar de se maravilhar. Enquanto ele tinha uma vantagem com o conhecimento de sua vida passada, Sakura a havia alcançado puramente com seu próprio talento acadêmico. Isso o deixou grato pelo currículo da escola ninja durar apenas 6 anos. Ele estava confiante de que conseguiria manter notas perfeitas durante esse tempo. Mas se fosse como o ensino fundamental ou médio em sua vida anterior, se ele não conseguisse manter suas notas perfeitas em matérias teóricas, Sakura poderia superá-lo. Afinal, ela era uma verdadeira prodígio acadêmica. Na educação física, Natsuru continuou a dominar, sem ninguém capaz de alcançá-lo.
Até Sasuke, que estava em segundo lugar, agora estava sendo ultrapassado por Naruto, que tinha se fortalecido. Graças às habilidades regenerativas do Nove Caudas, o crescimento físico de Naruto foi surpreendente até para Natsuru. Se você colocasse Naruto contra os alunos mais velhos que costumavam intimidá-lo, havia uma boa chance de que ele pudesse derrotá-los agora. Claro, Naruto ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar Natsuru. Afinal, ele estava treinando há mais tempo que Naruto. Enquanto Naruto tinha 9 caudas como um truque, ele tinha o bônus adicional da liberação de relâmpago e conforme ele melhorava, os benefícios desse aprimoramento estavam se tornando mais aparentes. Então essa é a recompensa pelo primeiro lugar. Eu definitivamente vou ganhar da próxima vez. Naruto disse com inveja enquanto observava Natsuru brincar com uma kunai de prata especialmente criada. Aqui, Natsuru entregou a kunai para Naruto. Você pode brincar com ela, mas eu não vou te dar. Quanto a se você pode conseguir uma para si mesmo. Eu acho que não. Afinal, eu sempre serei o primeiro. HMPH. Eu definitivamente vou superar você. Naruto declarou confiante enquanto pegava a kunai. Capítulo 38. Batalha contra Iruka. Quando o primeiro semestre do primeiro ano na academia terminou, Natsuru permaneceu sentado na sala de aula, observando enquanto um por um, seus colegas eram pegos pelos pais. Embora ele pudesse ter saído mais cedo, ele tinha outra coisa para cuidar, então ele ficou para trás. Naruto, percebendo que Natsuru não tinha saído, quis ficar com ele na sala de aula, mas ele o mandou embora. Naquele momento, Natsuru sentiu um olhar sobre ele, enviando um arrepio pela espinha. Ele olhou para cima para encontrar a fonte e a descobriu rapidamente. A pessoa não estava escondendo sua intenção. Eles estavam o observando abertamente. A pessoa parada com o Sasuke de aparência feliz confirmou a identidade do observador, Uchiha Itachi. Esta foi a primeira vez que ele viu Itachi. Ele notou que Itachi parecia bem maduro, muito mais do que Sasuke. A diferença entre eles parecia muito mais significativa do que apenas alguns anos. Após uma breve avaliação, ele rapidamente retirou o olhar. Embora estivesse curioso e quisesse perguntar diretamente a Itachi sobre seus pensamentos sobre o massacre Uchiha, ele sabia que com sua força atual, era impossível. Itachi também observou Natsuru, sabendo que esse era o garoto que havia superado seu irmão Sasuke pelo primeiro lugar na classe. Ele estava bem ciente da personalidade de Sasuke e podia detectar uma pitada de admiração no tom de Sasuke quando ele falava de Natsuru, o que surpreendeu Itachi. Ele não pôde deixar de olhar mais de perto para o garoto. Ele não esperava que Natsuru notasse seu olhar tão rápido e olhasse de volta para ele. A percepção afiada do jovem garoto levou Itachi a dar-lhe notas altas. Ele era de fato um gênio capaz de ganhar o respeito de Sasuke. No entanto, Itachi rapidamente descartou o pensamento. Ele não tinha sentimentos particulares em relação aos gênios da vila, contanto que eles não intimidassem seu irmão mais novo. Logo, Itachi saiu com Sasuke, que apesar de insistir que não precisava ser pego, não conseguia esconder sua alegria. Até mesmo a decepção de perder para Natsuru nos exames desapareceu um pouco. Depois que todos os alunos saíram, ele se levantou, saiu da sala de aula e foi para o campo de treinamento. Lá, ele esperou enquanto ajustava sua condição. Não demorou muito para que uma figura aparecesse no campo de treinamento. Desculpe por fazê-lo esperar, Natsuru. Iruka disse, coçando a cabeça enquanto olhava para Natsuru. Sei que é o último dia do semestre, e você deve estar ocupado. Obrigado por concordar com meu pedido. Natsuru respondeu sem se importar com a espera. Haha, mas você manteve sua posição como o melhor aluno da nossa classe. Iruka riu e então perguntou seriamente, você tem certeza de que quer desafiar seu professor? Eu posso não ser o mais forte em combate, mas ainda sou um Chunin, sabia? Tenho certeza. Quero testar meus limites, ele disse lambendo os lábios. Ele então olhou para Iruka seriamente e acrescentou, por favor, professor, leve essa luta a sério. Ah, entendi. Iruka disse, embora fosse improvável que ele fosse atacar um aluno. Natsuru sabia disso também, mas ele estava confiante de que Iruka eventualmente levaria isso a sério. Ele tinha feito um progresso significativo, e suas reservas de chakra agora eram o suficiente para usar técnicas como Wind Blade e Galé Palm, que não consumiam muito chakra, embora ele ainda não pudesse usá-las com muita frequência. Suas habilidades físicas também melhoraram rapidamente com a ajuda do Lightning Release, embora ele ainda não conseguisse se igualar a Rock Lee. Desde aquele dia, Lee vinha treinando ainda mais duro, a ponto de estar cobrando um preço de seu corpo. Ele não achava que um treinamento tão rigoroso fosse benéfico, mas dada a falta de talento de Lee em ninjutsu, ele não tinha certeza se deveria intervir. No final, ele só conseguiu suspirar. Se essa era a escolha de Lee, não era lugar dele dizer nada. Estou indo, Iruka-sensei. Ele avisou. Como esse era um teste de habilidade de combate direto em vez de habilidades ninja gerais, não havia necessidade de ataques furtivos ou furtivos. Tudo bem, vem até mim, Natsuru. Mostre-me a força do melhor aluno da nossa classe. Iruka respondeu com um sorriso, embora ele claramente não estivesse levando isso muito a sério. No momento seguinte, Natsuru avançou direto contra ele. Iruka ficou surpreso com sua velocidade. Essa velocidade. Ele estava se segurando durante a avaliação? Antes que Iruka pudesse pensar mais, Natsuru já estava sobre ele dando um soco feroz. Após algumas trocas, Iruka respirou fundo, avaliando as habilidades de Natsuru. Esta não era uma mera criança praticando sozinha, Natsuru tinha um parceiro de treino.
Suas técnicas de ataque e defesa não eram algo que alguém poderia desenvolver sem experiência em combate real. Além disso, o poder por trás de seus golpes era surpreendente, causando algum desconforto a Iruka, embora apenas um pouco. Embora sua força fosse impressionante, ainda não estava nem perto do nível de um adulto. Se isso fosse tudo que ele tinha, a batalha acabaria em breve. Iruka pensou enquanto suportava um dos chutes de Natsuru e estendia a mão para agarrá-lo. Nesse momento, Natsuru rapidamente formou 3 selos de mão. 3 selos? Iruka ficou momentaneamente confuso. Que jutsu era esse? Uma técnica de clonagem? Mas esses não eram os selos para uma técnica de clonagem. Iruka ficou mais cauteloso. No momento seguinte, a figura de Natsuru se transformou em um tronco, que a mão de Iruka lançou contra o chão. Um jutsu de substituição? Os olhos de Iruka se arregalaram de surpresa enquanto ele rapidamente examinava a área em busca da localização real de Natsuru. Iruka sabia que o controle de chakra era a chave para usar o jutsu efetivamente, mas ele não esperava que ele reduzisse o jutsu de substituição para apenas 3 selos. O próprio Iruka não conseguia fazer isso. Como professor, ele sempre usava os 5 selos padrão ao demonstrar aos alunos. Logo, Iruka avistou Natsuru, mas para sua surpresa, não havia apenas um dele, havia 3. Jutsu de clonagem? Iruka ponderou. Natsuru certamente tinha ganhado vantagem por enquanto, mas Iruka não estava prestes a baixar a guarda. Não subestime seu professor. Embora ele não tivesse refinado sua técnica, a proficiência de Iruka com o jutsu de substituição era rápida e precisa. Ele não ficou surpreso quando um tronco apareceu onde Iruka estava. Seria tolice pensar que ele poderia derrotar Iruka tão facilmente. Claramente, sua velocidade ainda não era o suficiente. O jutsu de substituição de Iruka levou pouco mais de um segundo para ser executado, e ele não conseguiu intervir a tempo. Isso significava que eles estavam de volta à estaca zero, e dessa vez, Iruka não seria tão descuidado quanto antes, exatamente o que Natsuru queria. Ele reuniu muitas informações a partir da breve troca de mensagens, confirmando o que ele suspeitava anteriormente. Primeiro, em termos de poder bruto, ele não conseguia competir, a menos que usasse Galé Palm, mas essa técnica consumia muito chakra para usar repetidamente. Quanto à velocidade, Iruka era mais lento do que ele havia previsto, embora ainda fosse quase igual a ele. Mas isso era o suficiente. E então havia o jutsu. Iruka usou todos os 5 selos para seu jutsu de substituição, confirmando que os professores eram treinados para usar as formas mais comuns de jutsu. No entanto, a velocidade de Iruka na formação dos selos não era particularmente rápida. Por meio de seu próprio treinamento rigoroso, ele conseguiu reduzir seu tempo de formação de selos para cerca de 3 selos por segundo, permitindo que ele executasse seu jutsu de substituição em menos de um segundo. Isso significava que suas únicas vantagens eram sua velocidade e formação de selos mais rápida. Seria uma luta difícil, mas seus olhos brilhavam de excitação. Isso seria interessante. Iruka, agora observando Natsuru de perto, finalmente ficou sério. A velocidade do garoto, a formação de selos e sua habilidade de simplificar os selos fizeram Iruka perceber que se ele continuasse a tratá-lo como apenas mais um aluno, ele poderia realmente perder essa batalha. Capítulo 39. Vitória ou derrota? Natsuru e Iruka se entreolharam, aparentemente reconhecendo que o outro estava pronto, e se moveram simultaneamente. No entanto, no momento seguinte, a figura de Iruka desapareceu da vista de Natsuru, deixando-o momentaneamente atordoado. O selo que Iruka usou não lhe era familiar, se não fosse a técnica dos 3 corpos. Bom, Iruka mais uma vez derrubou um toco de madeira e rapidamente procurou pela figura de Natsuru. Mesmo que ele já tivesse visto uma vez antes, ele não pôde deixar de se maravilhar com a habilidade da técnica de substituição. Ele não tinha notado quando Natsuru realizou os selos de mão. Enquanto permanecia vigilante, Iruka pegou sua bolsa de ferramentas ninja. Inicialmente ele pensou que não precisaria usar esse passo, mas parece que ele subestimou a situação. Logo, o som fraco de pedras cortando o ar alertou Iruka. Ele recuperou as pedras que havia preparado antes e as jogou, colidindo com os projéteis de Natsuru. A razão para usar pedras era simples. Como era apenas uma luta de sparring e Natsuru ainda era jovem, machucá-lo poderia ser problemático. Além disso, Natsuru não tinha shurikens. Inicialmente, Iruka havia planejado proibir o uso de shurikens nesta partida. No entanto, Natsuru mencionou que havia praticado atirar pedras como um substituto para shurikens, então ele concordou com esse ajuste. Iruka considerou que as pedras tinham poder limitado. Mesmo se atingidas, elas só causariam dor, diferentemente das shurikens que poderiam causar ferimentos sérios. Portanto, usar pedras parecia ser uma boa escolha. Iruka sentiu que tinha sido confiante demais, pois não preparou muitas pedras. Enquanto havia algumas espalhadas no campo de treinamento, elas eram propensas a quebrar, e mesmo pedras especialmente preparadas podiam facilmente quebrar. Embora a técnica de arremesso de Natsuru fosse precisa, ainda parecia um tanto imatura. Iruka sentiu-se um tanto aliviado que Natsuru tinha algumas fraquezas. O jutsu anterior era provavelmente a técnica de cintilação corporal. De fato, a maioria dos ninjas de nível Chunin conheceria essa técnica. Natsuru olhou para as pedras que haviam sido derrubadas e não ficou surpreso. Ele não esperava que sua técnica de arremesso tivesse muito efeito. No entanto, não foi totalmente inútil. Seus olhos piscaram.
Ele não sabia quantas pedras Iruka tinha em sua bolsa de ferramentas ninja, mas ele próprio estava bem preparado. Ele não iria desperdiçar seus recursos, especialmente porque um simples arremesso não seria o suficiente para derrotar seu oponente. Natsuru tirou uma kunai prateada de sua bolsa de ferramentas ninja, sabendo que com sua força inferior à de Iruka, uma arma seria sua melhor escolha. Enquanto isso, Iruka também sacou uma kunai. Embora as kunai fossem afiadas, elas eram mais fáceis de controlar e menos propensas a causar ferimentos não intencionais em comparação com shurikens. O plano de Iruka era usar a kunai para bloquear quaisquer pedras futuras e, se necessário, usar ninjutsu para desviar. Como Natsuru parecia ter parado de atirar pedras, Iruka deu um suspiro de alívio. No momento seguinte, os dois combatentes entraram em choque e em poucas trocas, Natsuru se viu em absoluta desvantagem. Como Iruka mencionou antes da batalha, ele era um chunin, e suas habilidades superavam em muito o nível atual de Natsuru. Apesar da agilidade decente de Natsuru, a diferença de força o tornava extremamente passivo. Parecia que a batalha poderia terminar aqui. Mas Natsuru estava disposto a aceitar isso? Ele não percebeu que estava em desvantagem em quase todos os aspectos? O combate corpo a corpo só o faria perder mais rápido. Se ele só quisesse prolongar o tempo, manter distância e se envolver em uma competição de arremesso seria a melhor opção. No entanto, seu objetivo não era ganhar tempo. Ele estava pensando em como alcançar a vitória. A chave para vencer estava em seus trunfos ocultos. Se esses trunfos fossem revelados muito cedo, Iruka, tendo se preparado, estaria pronto para eles, tornando a vitória extremamente difícil. Assim, mesmo em uma situação tão passiva, Natsuru não se apressou em usá-los. Acabou, Natsuru. Embora você seja um gênio, seu crescimento foi muito curto. Iruka disse. Apesar de estar em combate, ele não estava usando sua força total, o que era evidente por sua habilidade de falar. Naquele momento, Iruka agarrou sua kunai com força, preparando-se para desferir o golpe final que decidiria o resultado da partida. E esse era exatamente o momento que ele estava esperando. Arcos elétricos crepitavam ao redor de suas pernas. Natsuru sentiu uma sensação diferente, maior força e velocidade mais rápida. De fato, depois de um semestre, Natsuru conseguiu aprender como melhorar temporariamente suas habilidades físicas com a liberação de relâmpago, embora não na extensão do modo chakra da liberação de relâmpago. Este método foi adaptado especificamente para seu corpo e, embora não seja aplicável a outros, era sua própria maneira de usar a liberação de relâmpago para estimular seu corpo. Ele não havia usado esse aprimoramento antes porque a diferença de condição física entre ele e Iruka era tão grande que mesmo com esse aprimoramento, não teria feito uma diferença significativa, e usá-lo teria sido um desperdício de chakra. Agora, Natsuru só tinha melhorado suas pernas, não para maior potência, mas para maior velocidade. Esse aumento repentino de velocidade pegou Iruka completamente desprevenido. Ele errou seu golpe final, percebendo que poderia estar em apuros. Com certeza, depois de desviar do ataque final de Iruka, Natsuru aproveitou a oportunidade para atacar com a kunai prateada que ele havia dado a Iruka antes. Iruka, incapaz de reagir rápido o suficiente à sua velocidade aumentada, viu-se lutando para evitar o que parecia ser um simples golpe. Seu ataque anterior o havia deixado um tanto descoordenado, tornando difícil desviar. Entretanto, sendo um chunin, Iruka conseguiu desviar do golpe no último momento, embora tenha sido forçado a recuar e começou a formar selos de mão. Natsuru imediatamente perseguiu, pois esta era sua chance final. Se ele errasse, Iruka saberia de sua explosão de velocidade, tornando quase impossível vencer novamente. O resultado da partida estava em jogo. Embora sua velocidade fosse comparável à de Iruka, o aprimoramento da liberação de relâmpago o tornou mais rápido. Isso forçou Iruka a mudar sua técnica de cintilação corporal para o jutsu de substituição. No entanto, Natsuru não daria tempo para Iruka completar seus selos. Embora ele não pudesse quebrar os selos de Iruka diretamente, a mão direita e o braço de Natsuru estalaram com arcos elétricos enquanto ele atirava algumas pedras, que eram mais rápidas e precisas do que qualquer uma que ele já havia atirado antes. Tendo observado a velocidade dos selos de mão de Iruka, ele sabia que mesmo que Iruka pudesse executar selos de mão mais rápido, se ele quisesse continuar com seus selos de mão, as pedras atingiriam seu braço, quase garantindo a vitória de Natsuru, especialmente porque Iruka ainda tinha sua kunai, o que diminuiria ainda mais sua velocidade de selamento. Percebendo isso, Iruka imediatamente parou de formar os selos e apoiou sua kunai contra as pedras. Enquanto bloqueava, Iruka percebeu que Natsuru se aproximaria rapidamente. Embora ele tivesse perdido a iniciativa, os aprimoramentos da liberação de relâmpago afetaram principalmente a velocidade de Natsuru, não seu poder. Então ele ainda tinha uma chance. Mas o tempo parecia se arrastar. Dada a velocidade de Natsuru, ele já deveria estar se aproximando. Ele havia desaparecido. Olhando para cima, viu Natsuru terminando seu selo final e se cercando de vento. Era Wind Release, Galé Palme. Mas algo parecia errado. Iruka logo percebeu o que estava errado. Natsuru havia desaparecido de vista sem usar a técnica de cintilação corporal, mas seu aumento de velocidade o fez aparecer diretamente acima de Iruka. Tudo que Iruka podia fazer era bloquear com os braços. Usar kunai teria sido mais apropriado, mas seus instintos lhe disseram para não fazer isso. A kunai não seria muito efetiva contra a Galé Palme aprimorada, Iruka preferiu usar seus braços para evitar qualquer potencial acidente. Claramente, Galé Palme não era o nome certo para esse jutsu agora.
O Lightning Release aumentou a força física de Natsuru, e Galé Palm amplificou isso ainda mais. O efeito combinado foi um golpe devastador que Iruka não conseguiu evitar, forçando-o a enfrentá-lo diretamente. Boom! Apesar de ser um aluno do primeiro ano, o treinamento extensivo de Natsuru, combinado com o aprimoramento da liberação de relâmpago e o Jutsu Galé Palm de nível C, desferiu um golpe que excedeu os limites. Iruka foi jogado para trás, incapaz de resistir nem por um momento. Neste momento, se Iruka fosse um inimigo, Natsuru teria seguido com o Wind Release, Wind Cutter. Mas enfrentando Iruka, ele escolheu seguir com sua força restante do Galé Palm. Iruka, olhando para Natsuru e sua kunai, percebeu que provavelmente havia perdido essa partida. Apesar de saber que Natsuru era um gênio, ele não esperava perder para ele desse jeito. Quão rápido ele atingiu esse nível? Considerando que Natsuru havia usado, a velocidade aumentada era devido à liberação de relâmpago, como evidenciado pelos arcos elétricos. Iruka não esperava que Natsuru dominasse Galé Palm, especialmente tão proficientemente, e a adaptasse às suas pernas. O poder combinado excedeu em muito a capacidade de Iruka de contra-atacar. Natsuru, você venceu. Iruka disse, seus sentimentos misturados. Ele havia perdido para seu próprio aluno, que estava apenas no primeiro ano. Sim, eu venci dessa vez. Mas se lutássemos de novo, eu não venceria. Ele respondeu, observando a expressão de Iruka. Ele acrescentou palavras reconfortantes. Ele havia falado a verdade. Se eles lutassem novamente, Iruka saberia das táticas de Natsuru e estaria preparado, tornando muito difícil para ele vencer. A diferença entre eles permaneceria significativa. Embora o chakra de Natsuru tivesse aumentado, ele ainda era limitado. O aprimoramento da liberação de relâmpago era temporário, e Galé Palm tinha vida curta e ainda exigia o requisito de selos de mão completos. Sabendo disso, Iruka seria capaz de conter quaisquer ataques futuros. Natsuru mal conseguiu vencer esta partida, esgotando seu chakra quase completamente, e só conseguiu usar mais um cortador de vento. Iruka, o professor Chunin, era formidável, mas se fosse um Chunin especialista em combate, o resultado poderia ter sido diferente. Não se preocupe, você venceu. No campo de batalha, você não terá chance de entender as habilidades do seu oponente. Iruka disse com um leve sorriso, vamos conversar um momento. Claro, Natsuru disse aliviado. Ele não queria desmoralizar Iruka, ele apenas queria testar suas habilidades atuais. Logo, Iruka lhe entregou um pergaminho. O que é isso? Os olhos de Natsuru brilharam. Parecia similar a quando ele recebeu os 3 jutsus básicos. Poderia ser técnica de cintilação corporal. Considere isso uma recompensa por me derrotar. Iruka disse, refletindo sobre como o terceiro Hokage o havia incentivado a ensinar mais. Ele não esperava entregar esse pergaminho até pelo menos o segundo ano, mas as circunstâncias mudaram. Natsuru ficou emocionado ao receber a técnica Body Flicker. Embora fosse um jutsu básico, era incrivelmente útil. Ele há muito desejava aprendê-lo, pois o jutsu de substituição era muito passivo. A técnica de cintilação corporal o tornaria mais proativo. Era um jutsu essencial em seus planos. Sem o conhecimento de Natsuru e Iruka, a batalha foi observada na íntegra por alguém usando uma bola de cristal. Capítulo 40. Progresso e comunicação. Hoje era o último dia do semestre na escola ninja, e o terceiro Hokage já estava sentado em seu assento, revisando os boletins entregues por vários professores. Como esperado, os alunos que mais se destacaram foram claramente Neji Hyuga do segundo ano e Natsuru Shindakawa do primeiro ano. Os resultados deles foram impressionantes, mesmo quando comparados aos de alunos de anos mais avançados. Hyuga. Hiruzen olhou para o nome de Neji Hyuga e não conseguiu evitar pensar em seu pai, soltando um suspiro. Ele se perguntou o que ele estava pensando. Então ele olhou para o nome de Natsuru e ponderou. Ele já havia revisado todos os detalhes sobre o pai de Natsuru muitas vezes, desde seus primeiros anos até seu passado comum. Claro, o talento de seu pai era decente. De uma perspectiva geral, ele estava se esforçando para chegar ao nível de Jonin especial. Com um pouco de sorte, ele poderia até se tornar um Jonin comum por meio de conquistas. Era surpreendente que alguém tão comum pudesse produzir uma criança tão excepcionalmente talentosa, tanto teoricamente quanto em termos de força de vontade e habilidade inata em ninjutsu. Natsuru era extraordinário. A última pessoa que ele viu com tal talento excepcional se tornou o quarto Hokage. Fora Kakashi, que infelizmente, apesar de seu alto talento, teve seu potencial desperdiçado devido aos problemas com White Fang e situações de óbito. No entanto, Kakashi havia se tornado um Jonin de elite e um pilar da vila. Olhando para as conquistas de Natsuru, ele sorriu, antecipando que a vila logo poderia ganhar outra. Se ele pudesse atingir o nível de poder de combate de Kakashi sem o Sharingan, investir em Natsuru valeria a pena. Após rever todos os resultados e organizar a turma de formatura para este ano, o Hiruzen voltou sua atenção para a bola de cristal, que exibia a cena na escola ninja. O foco final foi, como esperado, em Naruto Uzumaki. No entanto, depois que Naruto saiu, a atenção do Hiruzen mudou para Natsuru. Ele sabia por observações frequentes que Natsuru geralmente era o primeiro a sair da sala de aula. Hoje, no entanto, ele havia conduzido Naruto para fora e ficou para trás, o que implicava que ele tinha algo a fazer. O que poderia ser? Ele manteve um olhar atento e continuou observando. Depois de um tempo, ele se concentrou novamente na escola ninja. Ah, uma partida com Iruka, hein? Hiruzen sentiu uma estranha sensação de antecipação.
Logo, ele assistiu a toda a batalha entre Natsuru e Iruka se desenrolar na bola de cristal. Embora as habilidades de Natsuru e Iruka parecessem modestas para ele, dada a idade deles, o potencial e o progresso eram evidentes. O talento de Iruka havia atingido seus limites, mas ele ainda era um professor competente. Natsuru, no entanto, havia de fato alcançado a vitória contra Iruka. Seu talento em ninjutsu era ainda mais extraordinário do que o terceiro Hokage havia previsto. Ele não só podia usar jutsus de rank C, mas também podia controlá-los efetivamente. O jutsu de substituição simplificado de 3 selos, uma velocidade de selamento de mais de 3 selos por segundo, domínio total das técnicas de liberação de vento de nível C e o aprimoramento temporário com a liberação de relâmpago, tudo era notável, especialmente considerando que Natsuru tinha apenas 6 anos de idade. Até mesmo Kakashi nessa fase tinha mostrado uma performance um pouco melhor que Natsuru. Ele tinha a orientação de seu pai, o White Fang. Natsuru tinha acabado de começar a aprender ninjutsu aos 6 anos. Embora Kakashi não tivesse se esforçado tanto quando era jovem, isso não diminuiu o fato de que o talento de Natsuru era excepcional. Tal talento parecia quase fora do comum. No entanto, ele não tinha dúvida sobre a identidade de Natsuru. Se ele fosse um espião plantado por outra vila, seria uma decisão inútil da vila deles. Tal talento deveria ser nutrido, não desperdiçado em outro lugar. Dando uma tragada em seu cachimbo, seus pensamentos começaram a se solidificar. Era provável que Iruka logo relatasse o talento de Natsuru, então chamá-lo parecia o próximo passo. Natsuru caminhou em direção ao campo de treinamento depois de deixar a escola ninja, refletindo sobre a batalha recente. No geral, ele sentiu que a batalha tinha ido bem. A sondagem inicial forneceu mais informações do que ele esperava, graças à supervisão de Iruka. Ele aprendeu sobre suas diferenças físicas, velocidade de selamento e as habilidades relativamente mais fracas de Iruka. Essas percepções foram cruciais para o combate. Tendo reunido essas informações, ele já havia elaborado um plano subsequente bem-sucedido, levando à sua vitória. De fato, batalhas com inteligência eram fundamentalmente diferentes daquelas sem ela. Se ele lutasse com Iruka novamente, a chance de vencer poderia ser menor, mas com tempo e crescimento, alcançar a vitória se tornaria mais fácil. Ele sabia que ainda tinha muito a melhorar. Suas habilidades de arremesso, embora precisas, careciam de variação. Embora dependesse em parte das pedras que ele usava, era mais sobre não saber como treinar para técnicas melhores. Ele entendeu que os Uchiha eram conhecidos por sua destreza com técnicas de arremesso. Iruka provavelmente não se destacava nessa área, então ele teve que confiar em sua precisão e velocidade atuais. Apesar disso, ele não estava desanimado. Ele acreditava que mesmo contra ninjas Chunin, suas habilidades atuais significavam que ele era completamente impotente. Se necessário, ele poderia escapar usando Lightning Release e Galé Palm para aumentar sua velocidade. A maioria dos ninjas Chunin, que não eram focados em velocidade, teriam dificuldade em pegá-lo. No entanto, ele sabia que não era melhor ser complacente. Seus atributos básicos ainda eram aquém em comparação à maioria dos ninjas Genin, então ele precisava continuar melhorando. Natsuru caminhou em direção ao campo de treinamento depois de deixar a escola ninja, continuando a refletir sobre a batalha recente. Depois da luta com Iruka, ele ainda tinha bastante energia, então não estava com pressa de ir para casa. Ele imaginou que Shinai ainda poderia estar trabalhando, então decidiu treinar um pouco mais. No campo de treinamento, como esperado, Lee já estava lá, aparentemente mais motivado do que o normal, como se estivesse desabafando frustração. Natsuru podia adivinhar o porquê. Provavelmente era por causa das notas do fim do semestre. Os exames do segundo ano eram diferentes dos do primeiro ano. Com a adição das aulas de ninjutsu, a importância do ninjutsu era óbvia, então tinha um peso significativo nas notas. Dada a situação de Lee, ele provavelmente tirou 0 em ninjutsu. Somado às suas notas teóricas ruins, apesar de ser o melhor em treinamento físico, sua nota geral permaneceu no fundo da classe. Então, o estado atual de Lee provavelmente era resultado de sua motivação por suas notas. Ao ver a dedicação de Lee, ele se sentiu inspirado e participou da sessão de treinamento. Sem o conhecimento de Natsuru, Iruka chegou em sua casa procurando por ele, mas não encontrou ninguém lá. Iruka coçou a cabeça, sentindo-se um pouco desanimado. Ele havia sido enviado pelo terceiro Hokage para trazer Natsuru. Iruka havia relatado a vitória de Natsuru ao terceiro Hokage, o que era um procedimento padrão. Todos os professores relataram alunos promissores ao Hokage. Iruka pensou que isso seria apenas outro processo de rotina, mas o terceiro Hokage queria vê-lo diretamente. Isso significa que o terceiro estava disposto a investir em Natsuru? Iruka estava genuinamente feliz por seu aluno, então ele foi apressadamente para a casa de Natsuru com base no endereço deixado no registro. Mas Natsuru não estava em casa. Iruka se perguntou se Natsuru estava treinando novamente. Ele respirou fundo o ar frio e percebeu que era bem possível. Na verdade, ele sentiu que era aceitável dado seu talento impressionante. Iruka olhou para o tempo frio e suspirou. Com o intervalo começando, ele não tinha outros compromissos, então decidiu esperar do lado de fora. Enquanto isso, Natsuru terminou seu treinamento e começou uma massagem Lightning Release com seu chakra restante. Embora ele tivesse feito isso muitas vezes, cada sessão era uma experiência agradável que melhorava tanto seu corpo quanto sua mente. Após a massagem, Natsuru fechou os olhos e entrou no estado do vazio.
De fato, seu progresso neste semestre foi significativo. Ele não precisava mais estar em um estado extremo após o treinamento para entrar no estado do vazio. Embora ainda não pudesse entrar nele em tempos normais, ele sentia que estava chegando perto. A primeira vez que entrou nesse estado foi muito desafiadora, mas uma vez alcançado, tornou-se mais fácil, como escalar um penhasco íngreme de 90 graus. Depois de passar por esse obstáculo, tudo o que restava era uma ladeira. A dificuldade havia diminuído, embora ainda fosse desafiador de fazer. Atualmente os benefícios do estado do vazio eram menos pronunciados, mas ele gostava e o usava para observar e refletir sobre várias coisas. Seus pensamentos eram particularmente claros nesse estado. Infelizmente, ele ainda não conseguia pensar por muito tempo sem sair do estado, mas sentia que não estava muito longe. A combinação da massagem Void State e Lightning Release foi bem planejada. No entanto, Natsuru sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer para atingir seus objetivos finais. Por fim, ele abriu os olhos e chamou Lee. Vou incomodar você de novo hoje, Natsuru. Lee disse, parecendo um pouco envergonhado. Está tudo bem. Um sujeito de teste gratuito ainda é valioso para mim. Natsuru brincou. Milímetro 1. Lee assentiu apreciativamente, sem se importar com o comentário e se sentindo grato. Ele não estava brincando. Cada vez depois do estado mediativo do vazio, sua compreensão da transformação da forma se aprofundava, e Lee, com seu forte talento físico, era o sujeito ideal para a experimentação. Depois de experimentar com Lee, qualquer progresso seria refletido em suas próprias técnicas de massagem no dia seguinte. Era uma situação ganha-ganha. Ele não tinha culpa em usar Lee como um experimento. Se outros tivessem a mesma oportunidade, eles provavelmente concordariam em se tornar cobaias. Dado que isso não envolvia riscos de vida e poderia melhorar sua força física, Lee logo se sentiu completamente relaxado e exausto da massagem. Conforme Natsuru progredia, os efeitos da massagem Lightning Release em Lee melhoravam, embora ainda não pudessem ser comparados aos seus próprios resultados. A resistência de Lee à liberação de relâmpago limitou os benefícios que ele poderia obter da massagem. Apesar de recebê-la diariamente, sua resistência aos atributos de relâmpago não aumentou significativamente. Então, conforme Natsuru melhorava, ele conseguia controlar seu chakra com mais precisão. No entanto, o limite de Lee ainda era determinado por sua resistência a atributos de relâmpago. Exceder esse limite poderia prejudicar o corpo de Lee, tornando-o contraproducente. Logo, a sessão de massagem Lightning Release terminou. Natsuru olhou para suas mãos e sorriu, sentindo que havia atingido seu objetivo nesse aspecto e estava pronto para prosseguir com seus planos. Após terminar seu treinamento, Natsuru se despediu de Lee. Lee ainda tinha um longo caminho a percorrer com seu treinamento. Embora fosse melhor maximizar os efeitos da massagem esperando até que Lee terminasse seu treinamento, Natsuru não tinha tempo, e Lee não esperava que ele tivesse. Apesar de conhecerem a abordagem ideal, nenhum dos dois a mencionou. Natsuru não se importava em ajudar Lee, desde que isso não o afetasse. Ele sempre priorizou seus próprios interesses. Olhando para o céu, Natsuru percebeu que era o último dia do semestre, então não havia aulas. Mesmo depois de terminar seu treinamento, ainda era cedo. Ele imaginou que Shinai provavelmente ainda estivesse no trabalho. Com esse pensamento, Natsuru foi para casa e encontrou Iruka esperando do lado de fora. Iruka-sensei, o que o traz aqui? Natsuru perguntou surpreso, imaginando se Iruka estava ali para se vingar depois de perder para ele. Iruka, tremendo de frio, notou o estado suado de Natsuru. Era óbvio que ele estava treinando. Ele suspirou. Iruka rapidamente explicou que ele tinha sido enviado pelo terceiro Hokage para trazê-lo. Seus olhos se arregalam de surpresa e excitação. Uma mensagem do terceiro Hokage significava algo significativo. Dada sua origem familiar limpa e talento, era provável que fosse benéfica em vez de problemática. Vamos! O terceiro Hokage deve estar esperando há algum tempo. Iruka disse, embora estivesse com frio. Deixe-me me refrescar antes de irmos. Natsuru disse, apontando para seu corpo suado. Não seria muito educado visitar assim. Ah, certo. Iruka concordou. Depois de receber Iruka e preparar um chá para ele, Natsuru foi ao banheiro para se limpar. Enquanto se lavava, Natsuru não pôde deixar de se sentir animado com o próximo encontro. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.